Olá, pessoas! Muito boa noite! Boa noite a todos vocês que a partir de agora nos acompanham aqui em outros500.com. Boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bem-vindo também você que vai nos assistir na nossa reprise, seja aqui no IGTV, lá no Facebook ou também no nosso canal do YouTube. Eu sou Dimas Vilas Boas, você está no portal outros500.com, mais precisamente no nosso Instagram, Outros500BR. Hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020, agora 8 horas e 1 minuto. A gente conversa com o arquiteto Flávio Machado, que por sinal já está aqui nos aguardando para entrar ao vivo. Vamos falar sobre arquitetura em casa, em um momento em que nossa casa virou o nosso trabalho. Será que a gente está conseguindo conciliar o home office com a nossa moradia, nossa casa, nosso apartamento? Esse assunto é bem vasto, a gente tem muito para falar sobre isso, várias dicas, também tendências, né, no ramo de arquitetura para esse momento que a gente está vivendo agora e também depois da pandemia, o que vem por aí. Quais as tendências, o que esse novo momento, esse dito novo normal que muitos estão falando, vai trazer para as nossas casas e nossos apartamentos, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à ergonomia, no que diz respeito a N outras coisas. Tô falando muito, vou chamar ele por aqui para a gente já conversar começar o nosso bate-papo, conversar bastante. Papo nessa noite de quinta-feira. Aguardando o Flávio aceitar aqui. Olá, Flávio, muito boa noite. Olá, boa noite, Dimas. Tudo bem? Tudo ótimo. E contigo, como é que estão as coisas? Que bom, tudo ótimo também por aqui. É um Perfeito. prazer falar. Você me vê e me ouve bem? Estou vendo, estou ouvindo bem. Sim. Perfeito. Aqui E aí, também o som? o retorno está ótimo aqui para mim, está tranquilo. Em primeiro lugar, quero agradecer a sua presença, você poder disponibilizar aí uma horinha do seu dia para bater papo com a gente, para a gente falar e entender também como é que a gente pode se relacionar aí entre casa ou apartamento e home office nesse período. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu é que estou agradecendo vocês. Muito bom poder falar no canal de vocês, né? Falar para os seguidores né, é, falar para os seguidores do canal de vocês. Acho que essa ferramenta é uma ferramenta muito bacana, né? E a pandemia acabou alavancando aí todas as entrevistas, a comunicação aí via redes sociais. Acho muito bacana poder estar aqui falando com vocês. Outros 500, né? Isso, outros 500. Eu agradeço, agradeço. E realmente, essa pandemia, entre muitas outras coisas, ela trouxe isso, né? Ela democratizou, ela popularizou esses encontros, né? Virtuais, lógico, mas podendo aí trazer essa chance, né? De mais pessoas se encontrarem, mais pessoas falarem sobre os mais diversos assuntos. Então, isso é muito positivo, não só para a gente, que é jornalista, que tem essa missão de trazer a informação, o entretenimento e também a formação, que eu particularmente acho muito importante, mas também para vocês que estão aí do outro lado e sempre tem um pouquinho para falar da profissão de vocês, da contribuição do trabalho de vocês aí para a sociedade, para as pessoas, para as famílias, trazendo aí qualidade de vida, trazendo acesso a várias coisas que vamos falar, inclusive, daqui a pouquinho, né? Isso mesmo. Muito bom. Legal. A primeira A coisa gente que eu... Pode pode falar. falar. Não, a pandemia acabou alavancando muitas necessidades aí, né? E o home office como principal necessidade do pessoal e um tempo muito curto para conseguir se organizar. Então isso acaba demandando agilidade, né, nas alterações aí, e acho que temos boas mudanças aí para os próximos projetos também. Realmente, você bateu numa tecla que até choca um pouco, né?
Teve muita gente que nessa questão de ter que mudar, né, do trabalho para casa, talvez tenha se encontrado assim, perdido até, né, nessa questão de como adaptar, né? Até então você mora na sua casa, você mora no seu apartamento. Do dia para a noite você precisa trabalhar, você precisa transformar aquele lugar num local de trabalho. E aí, como é que você vai fazer? Como é que você vai adaptar? E aí tem muitas coisas, a gente vai detalhar aqui ao longo da nossa conversa, que você precisa pensar para você efetivamente transformar, né? Não adianta a gente falar, não, vamos arranjar ali uma mesinha, uma escrivaninha com uma cadeira. Não, não é assim que as coisas funcionam, né? Então é um universo muito grande para a gente se pensar e principalmente porque a, até lá atrás, quando tudo isso começou, para muitos era algo passageiro. Agora, os principais movimentos que a gente vê hoje é de que veio para ficar. Muitas empresas não vão voltar, inclusive, né? Sim, nós temos alguns clientes, algumas demandas, inclusive hoje chegou mais uma demanda de um escritório que está se reorganizando para o home office, né? Eles vão entregar metade, eles têm um andar, vão entregar metade de um andar, né? Porque muitas pessoas vão trabalhar 70% home, 30% local, né? Então, vai ter uma mudança grande. É uma arquiteta que passa... Nossa, até deixa eu explicar um pouquinho. O nosso escritório é dividido em duas vertentes, né? Nós temos a parte de projetos, que é o Flávio Machado Estúdio de Arquitetura, e temos a Sete Construtora, que é uma construtora. Pela construtora, nós atendemos algumas grandes construtoras, tá? Como subcontratados, e também renomados arquitetos. Hoje chegou para a gente uma demanda de uma arquiteta, que nós costumamos trabalhar para ela, fazendo obras, e com esse escritório. Eu tive também já umas 2, 3 demandas durante o período de pandemia, do pessoal já se adequando mesmo, entregando escritórios maiores para entrar com escritórios menores, né? Então, é uma necessidade e eu acho que o home veio para ficar mesmo. E é preciso se organizar bem, porque temos muitas dificuldades dentro de casa, né? É a nossa casa. Nem todo mundo tem espaço para se organizar e ter o conforto, ter a tranquilidade do trabalho, ter um lugar bem iluminado, bem ventilado, com uma infraestrutura de internet bacana, com os móveis adequados para poder trabalhar. A questão da cadeira é muito importante. Não dá para sentar na mesa da cozinha e trabalhar por um longo período e por muito tempo, né? Então, Sim. Eu acho que cada caso é um caso. Tivemos algumas demandas e temos algumas coisas bacanas aí para falar. Legal, a gente vai entrar mais a fundo em todas essas questões daqui a pouco. Mas antes disso, eu vou pedir para você se apresentar. A gente começou a falar, e é sempre o costume que eu peço para o meu convidado se apresentar, falar um pouquinho dele. Mas antes ainda de você se apresentar, eu tenho 2 recados muito importantes, que é para quem está nos assistindo ao vivo. Eu falo ao vivo porque essa live vai ficar gravada depois, então, para a posteridade, quem quiser nos assistir aí em 2022 e falava, meu Deus, como é que eu fiz em 2020 para transformar minha casa no escritório? Então, vai ficar salvo. Mas, para quem está nos assistindo ao vivo, vocês têm 2 missões muito importantes. A primeira delas é a seguinte: compartilhe essa live. Por que você precisa compartilhar? Porque quanto mais pessoas estiverem aqui com a gente, mais pessoas vão aprender e entender quais são os benefícios de você organizar, ter de uma maneira organizada trabalho e casa, tudo numa coisa só, já que esse momento quase que obrigou a gente a viver dessa forma. E também essas pessoas que estiverem aqui com a gente vai entender o que daqui a alguns meses, até nos próximos anos, a gente vai ter aí de novidades para as nossas casas, nossos apartamentos, nossos escritórios, enfim. Então, compartilhe essa live para isso. O aviãozinho está aqui embaixo, é só você clicar lá e mandar para a família, amigos, parentes, enfim, quem vocês quiserem. A outra questão que é muito importante para você que está nos assistindo ao vivo é a seguinte:
a caixinha de perguntas está ali embaixo, ó. Mande sua pergunta, sua sugestão, sua dúvida, reclamação, pode mandar tudo que você quiser. Eu e o Flávio vamos responder aqui todos os comentários de vocês, vamos interagir com vocês ao vivo. Já falei demais de novo. Flávio, é o seguinte, eu quero saber, e eu tenho certeza que quem está aqui com a gente quer saber também como é que você chegou até aqui, da onde veio essa inspiração, essa vontade de arquitetura. Fala um pouquinho da sua vida para a gente. Perfeito, vamos lá. Bom, eu comecei cedo na arquitetura porque tinha certa proximidade com a família, né? Tinha arquitetos e engenheiros na família, então eu comecei a desenhar, né? Primeiro trabalhando com desenho. Então, eu já fiz o colegial técnico, né? Fiz no Oswaldo Cruz, colegial técnico em edificações, que são 4 anos de formação. Nesse período eu já trabalhava, já fazia desenho no normógrafo, na papel vegetal, apagava com gilete, coisa que hoje o pessoal nem tem ideia do quanto que era difícil escrever um texto. E aí eu trabalhava já prestando serviço para alguns arquitetos, fazia alguns trabalhos com stand de feiras e eventos, né? Em seguida, comecei a faculdade. Em meio da faculdade, eu já prestava serviço para outros arquitetos, para alguns arquitetos até renomados, já com trabalho no CAD, né? Um desenho mais técnico, mais limpo. E no meio da faculdade, acredito, eu tive uma oportunidade já de começar a fazer uma obra, né? Nós fizemos uma obra e eu montei uma equipe. E achei muito bacana concluir um trabalho, né? Materializar um projeto. Achei muito legal a questão da construção. Então, eu coloquei no nosso DNA a construção. Não só o projeto, mas também a construção. Por isso que nós temos essa vertente aí de projeto e obra. Para os nossos clientes próprios, nós geralmente fazemos o projeto e a obra, né? Mas para outros arquitetos, administradores e construtoras, nós prestamos só o serviço de obra, né? E separamos a empresa construtora e arquitetura para não haver conflito, né? Às vezes existe um conflito. Tive algumas situações de executar uma obra, ficar muito bacana, querer fazer foto, e a gente não pode divulgar foto por uma questão de ética, né? Porque um arquiteto com outro arquiteto. Mas aí tá dando super certo, estamos trabalhando bastante. Maravilha. A gente vai entrar nesses conceitos de como é colocar um escritório dentro de casa daqui a pouquinho. Antes disso, eu tenho uma curiosidade até pessoal para saber de você, porque ao longo desse período aí de quarentena, assim que se estabeleceu, né, o que podia e o que não podia ficar aberto, grandes lojas de construção, decoração e afins já estavam funcionando, né, até porque entrou aí no serviço básico, né? E aí a gente era incendiado quase que diariamente nos noticiários de que junto da crise de saúde veio uma crise econômica. Mas, por incrível que pareça, eu via quase que diariamente também esses grandes centers, né, de construção e reforma, sempre cheios, né, estacionamento cheio e tal. Eu não vou falar o nome aqui, mas é muito comum, né, se você está em São Paulo e passa em grandes avenidas que tem lá seus centros, nessas lojas de construção. Aqui onde eu estou, em São José dos Campos, não sei se você conhece, na beira da Dutra você consegue ver. Então, você começa a ver as lojas cheias. Falei, peraí, que crise é essa? Que tá todo mundo indo para essas lojas de construção, reforma e decoração, comprando a rodo. Talvez seja porque estão em casa, aí começa a procurar defeito e já quer mexer. Talvez seja porque o setor não está tão em crise assim. Aí agora eu quero fazer essa pergunta para um especialista da área. O setor de arquitetura, construção, reforma, sentiu essa crise econômica ou não? Olha,
alguns setores sentiram sim, tá? Muitas das obras continuaram acontecendo, mas quem trabalhava com reforma dentro de condomínio residencial, prédios, edifícios, esse pessoal precisou parar, né? Quem estava acessando o local e tem muitas pessoas, eles vetaram a entrada de prestador, né? Quem estava trabalhando para esse nicho deu uma sentida. Esses grandes home centers realmente viraram os novos shopping centers. Os shoppings fechados e as lojas de material de construção abertas, principalmente os setores que vendem objetos de decoração, quadros, realmente foram bastante, tiveram um volume grande de venda, né? Porque eu fui a muitos home centers, muitos pequenos, né, depósitos pequenos fecharam, mas esses grandes home centers ficaram abertos, né? E nós tivemos que acessar essas grandes lojas para fazer compras. E eu vi muito movimento. Teve home center que eu vi fila, mas não é fila pequena, não. Fila de 200 pessoas para entrar dentro do home center. E vi o pessoal saindo com um carrinho com objeto de decoração. A pessoa super feliz que conseguiu sair de casa e fazer alguma coisa, sabe? Eu, eu não sei se você está vendo, mas aqui no fundo, ó. Tem os objetos Até aí. Você eu também passou lá. Não, eu vi passei, muito passei. movimento. Foi legal. Mas eu peguei uma fila para entrar, para fazer compra, que não é brincadeira. E foram algumas vezes, tá? Então, assim, eu acho que esse setor, eles venderam bem. Eles foram muito bem, foi um setor que andou bem. Quem acho que sofreu bastante, no início principalmente, foram os restaurantes, né? Os restaurantes tiveram Sim. que fechar, muitos se adaptaram rapidamente para fazer entrega, né, delivery. Vi algumas coisas de restaurante agora, que as coisas voltaram a andar, eu já vi o pessoal se adaptando, colocando, não tem mais a pessoa que se serve, né, no prato. Eles têm a equipe deles com luva e máscara, servem o prato, a pessoa vai falando o que quer, e eles colocaram uma placa de acrílico na frente para ninguém respirar em cima da comida. Mesma coisa que os supermercados, né? Fizeram uma placa de acrílico para isolar o caixa da pessoa que está passando os produtos. Eu achei que teve bastante adaptação. O brasileiro, ele é muito criativo, né? As próprias Sim. máscaras, você tem N modelos de máscaras, estampas e tal. O próprio dispenser de álcool em gel, que a pessoa não precisa mais pôr a mão, né? Aciona com o pé para pegar o álcool em gel. O brasileiro é bem criativo, então vi bastante coisa diferente aí com relação à arquitetura acontecendo. Você falou do dispenser de álcool gel. Não só você aciona com o pé, como ainda tem ali um espaço para venda publicitária, né? Ou seja, a que Sim, ponto que o brasileiro chegou? e bem bolado, né? Demais. Vamos aproveitar para interagir com o pessoal que já está comentando aqui na nossa caixinha. Olha só, a Liane está falando que nossa conversa de hoje é um ótimo tema, porque ela sentiu um impulso muito grande de redecorar a casa nessa pandemia. E a gente tem, o Jean tá falando aqui também, ó, que esses dias ele foi em uma loja aí, que eu não vou falar o nome, porque não tá me patrocinando, e estava muito cheia. Acho que é quase que comum, né, Flávio? E por fim, a gente tem uma pergunta aqui da Silvia, ela quer saber o seguinte: se a gente acha, ela está falando vocês, então vamos incluir. Se a gente acha que o auxílio emergencial do governo ajudou esse boom nas lojas de material de construção que a gente está vendo. Vou deixar o especialista dizer. Eu acredito que de qualquer forma, dinheiro na mão das pessoas dá para elas consumirem, né? É lógico, tem pessoas que têm necessidades realmente de ir lá e comprar o alimento para colocar dentro de casa. Outras pessoas, com condição, podem fazer. Eu acho que sim, essa divisão, essa dinheiro no mercado, injetado no mercado, acaba ajudando, sim, né? E eu vi que as pessoas estão falando que foi redecorar a casa e tudo. Realmente, muita obra residencial do faça você mesmo, né? Muita gente foi ao local para comprar tinta, comprar lixa,
teve muita venda de material pequeno para a própria pessoa arrumar a casa ou para fazer uma reforma residencial pequena. E não entra, no nosso caso, um projeto ou uma construtora, mas o proprietário fazendo uma reforma direto com um profissional ou ele mesmo, né? Nós temos um cliente que faz latas para algumas empresas, inclusive para uma de tintas, e ele teve uma produção excessiva de tanto que vendeu tinta. Então, assim, alguns setores sofreram, outros setores se beneficiaram, né, da pandemia. Eu acho que tem sempre os dois lados, né? Sim, sim. Sempre tem os dois lados. Bom, então agora vamos falar aí quase que do nosso assunto principal dessa conversa, que é a transformação da nossa casa e do nosso apartamento em home office. Para muitos já é algo que é quase comum, né? Quantas e quantas pessoas levam o serviço para casa, aí começou a adaptar ali uma mesinha, depois uma cadeira melhor, depois uma escrivaninha mais bem elaborada. Por fim, quando percebeu, já era um escritório. Mas, de outro lado, a gente tem pessoas que quase que ficaram com o cabelo em pé. Da noite para o dia, teve que ir para casa com um computador, com arquivos, com caixas. E agora? O que eu vou fazer? E aí, se a gente for falar do home office em si, a gente tem a questão da privacidade, o conforto, a própria ergonomia, entre outras tantas coisas que a gente pode ir puxando e elencando aos poucos para entender. Então, para a gente começar logo a falar desse assunto, como é possível, Fábio, que a gente possa conciliar home office e casa ou apartamento? É difícil, né? Não é uma situação simples, é bem delicada e principalmente por ter que tomar essa decisão rapidamente, né? É uma situação muito complicada. Se pegar tem o nosso cliente que tem espaço, que é tranquilo, tem uma certa tranquilidade, um cômodo livre que dá para montar um escritório, onde ele tem privacidade, onde ele tem uma boa ventilação, uma boa iluminação, uma internet rápida. É uma situação muito mais simples, muito mais fácil. Tem clientes que têm um quarto que a gente pode tornar um quarto multiuso, fazer um quarto de hóspedes e também um escritório, né? E tem quem não tem espaço. Então, cada caso a gente precisa avaliar, né? Pessoas que moram em residência, a gente sempre tem uma área externa que dá para fazer alguma adaptação, algum projeto bacana, para criar também um lugar confortável, né? Tem um caso que a gente fez um escritório no terraço do quarto do casal. Conseguiu montar um escritório super bacana, descolado e ainda com uma vista incrível, sabe? Então, a pessoa trabalha e ainda tem uma vista bacana, mas ela tinha um terraço grande o suficiente para montar um escritório com toda a infraestrutura, né? Existem, se pega uma pessoa, vamos pegar o meu caso, 2 filhos, né? Um de 6 anos, uma de 4 anos, quase 5, né? E com a nossa casa é bem organizadinha, mas ela é compacta, ela tem os espaços já bem determinados. E nós dois eu tenho um escritório e minha mulher trabalha numa grande companhia. Mas ela precisou fazer home office, né? Inicialmente ela veio para o nosso escritório, eu estou vindo direto para o nosso escritório, mas por uma demanda até dos nossos filhos que estão estudando, porque ainda tem as aulas também são online, né? Então precisa dar um apoio, porque as crianças sozinhas não conseguem entrar na aula, separar material e tal. Então, assim, é uma demanda grande, precisa saber organizar e, ao mesmo tempo que precisa cuidar das crianças, tem o movimento da casa, né? Tem que fazer uma reunião com alguém fora do país, sabe? Em outra língua. É bem complicado, né? Então, assim, Mudança de cada fuso, caso é né? um caso. Né? Mudança de fuso, fundo, né?
que fundo que você tem na sua casa, né? A minha mulher até fala, poxa, estou no quarto das crianças, que a gente tem um quarto das crianças é bem grande. Então conseguiu montar um escritório bem adaptado, só que tem uma girafa que a gente usa para medir as crianças no fundo, né? Ela falou, como é que eu vou falar de compliance de um assunto sério aqui com a girafa atrás, né? Ela muda a tela Coloca uma no... gravata borboleta na girafa, para ficar Isso, mais no para dress ficar code sério, correto. né? É, muito legal. Então, Ô, assim, Flávio, tem... Ah, você sabe diga. que alguns dias atrás eu fiz uma live com um convidado, eu não lembro exatamente quem é, mas ele estava me falando, ó, eu tô fazendo essa live hoje dentro do closet. Falei, meu Tá vendo? Deus, a que ponto chegamos? Não, eu tive um conhecido que foi fazer no banheiro. Ele se trancou no banheiro e falou, não tem condição, preciso fazer dentro do banheiro. Um outro foi para o carro. Não, peraí, eu tenho que participar de uma reunião agora, e aí foi para o carro, para dentro do carro, porque não tinha condição de ficar dentro da casa dele. Então, assim, é uma necessidade de cada um, precisa ser estudado, né? Porque realmente veio para ficar. Muitas empresas estão colocando as pessoas em home office, e muitas empresas também estão patrocinando, né, a questão da ajuda de custo para a internet, a ajuda de custo para a cadeira. Algumas empresas deixam o prestador levar a cadeira para casa, né, monta uma mesa. Então, assim, é uma coisa que está, se pensar bem, é coisa que está acontecendo num momento, está sendo rápido, né? É uma mudança de chave rápida. Falar em 5 meses para uma mudança tão grande é uma adaptação rápida, né? No meu ponto de vista, é uma adaptação rápida. Então, assim, Sim, mas a gente consegue se adaptar bem, se organizar, né? Tem bastante coisa para que a gente pode ajudar, auxiliar a transformar a casa num lugar melhor para se trabalhar. você sabe que ontem eu estava conversando com o Lawrence Klein, que ele é executivo de uma empresa de dados, né? E o trabalho deles é basicamente fornecer a grandes corporações alguns sistemas, né, sistemas de tecnologia, para melhorar a produtividade e também a felicidade do usuário, do colaborador, em sistemas remotos, né? Seja no home office ou até mesmo na empresa, enfim. Mas a gente falou muito desse momento que a gente está vivendo, que a gente sabe que é tendência. Então, a mesma preocupação que grandes corporações estão tendo em trazer esse auxílio para que o virtual, o remoto seja bem feito, né? A gente precisa ter com essa questão que é aí o nosso mobiliário, o nosso espaço, aonde de fato a gente vive e agora trabalha. Tem uma pergunta que é muito legal da Neide, que é exatamente isso: como é que a gente faz para arrumar ali um fundo, um cantinho em casa para poder, de repente, ter uma reunião com o chefe e não passar vergonha, que nem a girafa lá em cima, de gravata borboleta. Mas aí, para expandir um pouco essa pergunta e deixar até um pouco mais democrática, eu quero tentar, né, desenhar um cenário. Como é que a gente consegue, sem ter que despender, até pelo momento econômico mesmo, então, sem ter que despender de grandes quantias, grandes valores e grandes adaptações, como a gente consegue adaptar o que a gente tem hoje para que a gente consiga fazer esse home office de uma maneira mais assertiva. Lógico que daqui a pouco a gente vai entrar em mais alguns detalhes de tendências, mas vamos falar do básico primeiro, para quem está ali e não sabe o que vai fazer, porque precisa transformar o quarto no home office e não sabe nem por onde começar. Bom, os computadores, eles têm uma tela de fundo, né? Dependendo do programa que você está usando, você até consegue inverter e colocar um fundo para você. Agora, cara, é difícil, a gente precisa entender a necessidade do local para poder planejar alguma solução, né? Mas sem custo, sem muito custo, eu acredito
teria que trabalhar com uma mesa, uma bancada, numa altura de mais ou menos 75 centímetros, tá? Não pegar bancadas altas, nem banquetas. Precisa ter uma cadeira confortável, porque você vai trabalhar durante muitas horas naquele local. Agora, para encontrar o espaço, é uma coisa um pouco mais complexa, né? Precisava entender aonde está a necessidade do cliente para poder apontar, né? Uma coisa muito aberta, muito ampla, assim, é muito difícil de conseguir resolver. Não sei, eu não consigo imaginar algo fictício assim que sirva para todo mundo, sabe? Uma Uhum. solução que sirva para todo mundo. É muito complicado na arquitetura, cada caso é um caso específico, né? A gente sempre Sim. leva a solução assertiva para aquela situação, para aquele cliente, né? Então, a gente pode dar algumas ideias, mas fica muito complicado deixar alguma coisa que resolva o problema de todo mundo, né? E sim, sim. E eu acho que também vai muito. É exatamente o que você falou, vai muito de cada necessidade para você propor uma solução, né? E também cada caso é um caso. Se você precisa falar só com o seu chefe ali, muitas vezes uma parede branca ali no fundo já resolve, né? Sim, Você não precisa ficar inventando muito. Agora, se você tem uma posição de destaque, perdeu se você tem algum trabalho, eu acho que travou um pouquinho aí, né? o contato. Não sei se eu estou travando para você, Flávio. Você Melhorou um consegue me ver, me ouvir? pouquinho. A gente está com um probleminha na conexão aqui com o Flávio. Vamos ver se a gente volta. Flávio, me vê, me ouve? Mas eu estou É, travando também? tá travando. Pessoal que está acompanhando a gente, dá um feedback, por gentileza. Quem está travando? Se é só o Flávio ou se a minha voz e meu vídeo Mais também está uma coisa que a travando? gente, mais uma Só coisa para gente que avançar confirmar aqui. um, né? Todo mundo precisa usar mais agora. Continua travando aqui. Flávio, deixa eu fazer o seguinte, eu vou derrubar você aqui e já Tá? vou te colocar de novo. Vamos colocar aqui o Flávio de novo. Vamos ver se dá certo agora. Aguardando aqui. Oi, agora voltou. Agora voltou. Ufa! Então, só para concluir a minha fala, eu estava dizendo que, às vezes, em muitos casos, só a parede branca já resolve, no fundo. Mas, dependendo da sua posição, você precisa ter algo mais planejado, né? Um ambiente, né? Um cenário, de fato, né? É, você pode escolher o lugar da casa que seja mais adequado, né? Que tenha um fundo mais adequado. Geralmente, um fundo de janela com muita claridade estoura um pouco a luz, não fica muito bom. Então, vai para um lugar que não tenha tanta luz também. Consegue organizar. Ligar também é bom sempre antes dar uma ligada, sentir como é que está a iluminação, como está o fundo para fazer uma reunião, né? Entrar numa reunião. Eu acho que é importante gastar uns 5 minutinhos lá já resolve, né? Sim, Para achar o lugar mais adequado. e muitas vezes usar a luz a nosso favor também, né? A janela no fundo é horrível, mas se a gente gravar Sim, na beira da janela, fica maravilhoso. sim. Depende para onde está, né? Se a luz está vindo para você, ok. Se a luz está vindo atrás de você, já não é muito bom. Maravilha. Uma outra coisa que esse momento nos traz, que é muito importante a gente trazer para essa conversa, é a questão da saúde. A gente viu nesse momento que já existe aí algumas tendências em imobiliários, né? Para guardar ali o sapato quando chega da rua. Alguns falam até de um espacinho da sua casa que você deixa demarcado
para que você transforme ali no tapetinho, que você vai higienizar seu calçado, que você vai já colocar a roupa que você vem da rua. Além disso, claro, como é que vocês, arquitetos, estão vivendo e adaptando esse momento para os lares da população, das pessoas no geral? Sim. Temos algumas situações interessantes e algumas engraçadas também, né? Nós já, antes da pandemia, já haviam alguns clientes que solicitavam um lugar para tirar os calçados, para guardar. E havíamos feito o projeto de bancos, que você senta, tira o sapato, já guarda o sapato, para não circular com o sapato que vem da rua para dentro de casa, né? Os orientais também sempre têm essa Cultural, né? necessidade, cultural. Tem alguns projetos que você tem um hall de um apartamento que tem um tamanho razoável. Nós estamos fazendo um projeto de uma chapeleira para você guardar até a mala, às vezes um casaco, e também tirar o sapato para entrar. A gente já fez isso num projeto. É um projeto que nós estamos fazendo agora também, e tem uma chapelaria bem bacana, porque ela tem um hall, o hall da casa dela é amplo, deu para fazer um banco com um puff bacana, lugar para pendurar casaco, guardar as chaves, deixar as coisas que geralmente a gente entra e joga dentro, né, em cima de uma mesa, de um balcão, conseguir deixar tudo organizado lá e entrar para casa, né? Agora, também esse negócio de descalçar para entrar em casa, essa indústria da meia e do talco também deve ter dado uma melhorada, né? Não pode mais visitar cliente com meia furada, tem que dar uma organizada aí, né? Eu tenho uma situação de um cliente que logo no início da pandemia, ele tirava toda a roupa antes de entrar em casa. Ele ia para a rua, estava fazendo o escritório dele. E aí ele saía para ver a obra do escritório, porque ele gosta muito de participar, de tocar junto. E quando ele chegava em casa, ele tirava toda a roupa, só que ele não tem uma casa completamente fechada, o portão dele é vazado. E aí ele tirava a roupa e entrava em casa de cueca, né? E aí ele falou que até que o guarda da rua começou a ser até mais amigo dele. Então, é uma situação complicada, né? São situações engraçadas aí. Mas tem de tudo. A gente fica muito amigo dos nossos clientes, né? E aí eles contam umas histórias que acabam sendo engraçadas. Então, estamos realmente adaptando algumas situações, organizando. É uma demanda nova, assim como, acredito que em alguns casos, a cozinha, conceito aberto, para quem vai fazer um home na sala, né? Tá fechando a cozinha por conta do barulho, por conta do movimento da cozinha, e também por uma outra questão. Todo mundo sempre pedia muito comida, delivery. Agora a cozinha está sendo bastante utilizada. E aí o barulho da panela de pressão com uma reunião ao lado não tem a menor condição, né? Também funciona. É uma nova demanda, uma demanda nova que nós estamos percebendo aí. O pessoal pede a cozinha mais fechada. Antes todo mundo pedia a cozinha aberta, agora o pessoal quer a cozinha mais fechada. Então, assim, as coisas vão se moldando de acordo com a necessidade, né? Sim, sim. Você sabe que tem uma pessoa muito próxima minha que está construindo, né? Que já está construindo aí há algum tempo e agora já está praticamente nos seus finalmente ali, está quase inaugurando. E aí estava me mostrando a planta da casa tal, e falando, ó, aqui vai ser a lavanderia. Falei, nossa, mas lavanderia na entrada, lavanderia na frente e a sala lá no fundo? Mas como assim? E aí, depois que eu vim entender, realmente faz sentido, né? Porque a lavanderia passa a ter essa nova função, né? Você chega da rua, coloca ali a roupa que vem da rua, coloca uma outra roupa e vai para sua casa. Sem o calçado sujo da rua, sem a roupa suja da rua, enfim, já faz ali, já dá, né, a função perfeita para limpeza, conforto e sem maiores problemas. E aí, para coroar tudo isso que a gente comentou, veio a pandemia.
Ou seja, Então, ela já já tá atualizada. já está atualizada. Então, assim, se era uma tendência, agora é ainda mais, né? Uma necessidade agora. Nós temos um projeto, nós fazemos alguns projetos para condomínios residenciais de edifícios, né? E nós temos uma demanda agora de um condomínio que tem um certo problema de fluxo. Muitas pessoas moram num condomínio e eles têm um fluxo de entrada e de saída de pessoal por moradores e prestadores de serviço. Precisa separar, precisa organizar um pouco o fluxo de entrada. E uma das coisas que teve grande impacto agora na pandemia é a questão de receber delivery. Falaram que fica uma fila de delivery para receber. Então, o delivery não pode atrapalhar a entrada e a saída do morador, precisa ser independente. Então, a gente fez um projeto todo pensado para essa questão da entrega do delivery, para não ter problema de fluxo de pessoas. Né? Olha só. É um projeto que está em andamento, a gente vai começar a orçar a obra agora, mas o projeto está praticamente definido, muito bacana pensar nessas novas situações, né? Sim, é o conceito de adaptabilidade sendo colocado em prática. E olha que esse termo é o que eu mais tenho falado, Flávio, desde o começo dessa pandemia, que a gente está aqui conversando cada dia com uma pessoa diferente, esse bendito desse conceito de adaptabilidade sendo aplicado em todos os sentidos. Ô, Muda Flávio, completamente o de viver, né? muda Uma, completamente. essa realmente muda, né? Uma coisa que vem e transforma. Eu não sei quanto tempo dura e as pessoas vão se preparar para uma próxima, de repente, né? Então, realmente vai mudar, alguns conceitos vão mudar, né? Para se manter seguro. Sim, sim. A Sônia está até falando aqui, ó, que a pandemia trouxe protagonismo aos síndicos e aos condôminos. Eu tenho a impressão, Sônia, de que a pandemia ela meio que obrigou todo mundo a se unir, né? Antes tinha aquela coisa meio rixa, né? Agora não. Parece que todo mundo teve que tomar ali uma direção e seguir em frente por motivos óbvios, né? Você tem que colocar a saúde em primeiro lugar, e aí depois outras questões, né? Conforto, tranquilidade, segurança, enfim, N coisas. Ô, Sim. Flávio, A Sônia conhece muito isso. Eu estou vendo aqui, é a Sônia Inaka, que ela é da revista Direcional Condomínios. Ela conhece muito o assunto. Muito. tá aí, então, é expert no assunto. Flávio, uma coisa que a gente pensa logo de cara, quando se trata aí de casa ou apartamento e também home office. O que a gente precisa. Eu não sei nem se faz sentido muito isso. O que a gente precisa privilegiar nesse sentido? É a iluminação? É um espaço mais arejado? É uma adaptação na parte elétrica para poder trabalhar e morar melhor? É de tudo um pouco? O que você está vendo dos seus clientes, nos projetos que você pega, que é assim a maior preocupação no momento? A maior preocupação no momento. É que nós fazemos geralmente o projeto como um todo, né? A gente Ah, sim. nunca é contratado apenas para resolver uma situação da pandemia. A questão da elétrica, para o computador, não é uma questão complexa, né? A rede elétrica se adequa completamente, porque é um equipamento que não tem grande amperagem. Agora, iluminação acho importante. O sinal da internet é muito importante, né? Porque muita gente vai ter que trabalhar na nuvem, né? O pessoal vai ter que acessar documento, baixar, fazer download de documento. A internet é muito importante e a ergonomia é bastante importante, porque realmente as casas não estão adaptadas ao trabalho, né? A casa sempre foi o nosso porto seguro, chegar e relaxar. Né? Algumas pessoas têm escritório em casa, costumam trabalhar em casa, mas não a grande maioria. Então, eu acho que esses itens são importantes, a questão da iluminação e do conforto para o trabalho, e aí não, não menos importante, a questão de ter um espaço tranquilo para trabalhar. Né? Realmente
barulho, criança correndo, movimento do dia a dia da casa, acaba atrapalhando na produtividade, né? As pessoas também precisam ser mais organizadas, né? Você tem que cumprir um horário de trabalho. Que horas você vai acordar? Que horas você vai trabalhar? O cuidado pessoal. Será que a pessoa trabalhando dentro de casa vai ter o mesmo cuidado pessoal? Vai pôr uma roupa melhor para trabalhar? Vai lá fazer a barba? Né? Então, assim, muda muita coisa. Acho que vai impactar em muita coisa. Nosso escritório específico, nós temos uma necessidade de conversa, de troca de ideias com a equipe, né? Eu consigo fazer boa parte do trabalho em home, mas muitas das coisas precisam ser locais. A equipe de obra não tem como, o pessoal precisa estar na obra, né? Trabalhando, não tem como a gente mudar isso. Então, assim, cada setor vai conseguir se organizar e se adaptar, mas muita gente vai partir para home e vai ser uma necessidade realmente organizar um espaço confortável para poder produzir. Uhum. Você falou uma coisa muito interessante, que é justamente essa questão de cada um ali fazer um pouquinho, fazer a sua parte, enfim, para que no todo a coisa funcione. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, qual que você acha que foi e né, está sendo a maior contribuição especificamente sua como arquiteto, a classe dos arquitetos nessa pandemia? Nós sempre tentamos trazer conforto e funcionalidade para os clientes, né? Nós temos que tentar adequar e deixar um espaço adequado para viver, para trabalhar, para morar, para dormir. Então, a gente tenta trazer o maior nível de conforto com todas as infraestrutura adequada. Eu acho que os arquitetos têm essa missão, né? Agora, da arquitetura em si, o que a arquitetura conseguiu rapidamente trazer de benefício com relação à Covid? Eu acho que o que a gente chama de construção efêmera, na verdade, são construções temporárias. Geralmente faz para um show, as cabanas nômades, exército. Houve um movimento rápido para atender uma demanda, que foram as construções para atendimento das pessoas do Covid, né? É uma construção modular, com tendas, dentro de um lugar amplo, que tem uma infraestrutura para atender, né? Então, esses hospitais de campanha, os hospitais que fizeram dentro do AMB, sem política, se funcionou, se não funcionou, se foi bom ou se não foi bom, mas a arquitetura deu a possibilidade, né, de tomar de ter uma atitude rápida, de montar uma infraestrutura para atender as pessoas. Isso eu achei muito bacana, né? Da arquitetura poder ter tido algum benefício rápido, ágil para a questão do Covid, né? Acho que esse foi um dos mais importantes. Agora, conseguimos também, caso a caso, melhorar a vida do indivíduo, né? Da pessoa. É legal esse seu exemplo a respeito dos hospitais de campanha. Eu acho assim simplesmente fantástica esse trabalho feito de forma rápida para construir e logo tá ali já operando. A gente viu, né, no Pacaembu, como foi feito de uma forma rápida, né? Particularmente aqui em São José, tem até um exemplo muito legal, sem política também, lógico, deixando isso de lado, que é um hospital, foi feito para ser hospital de campanha e depois vai ser um pronto-socorro. E ele foi feito em estrutura de container. Eu acho que é de container. Foi feito em questão de 40 dias, né? Tudo modulado, tudo pronto, rapidinho já estava pronto, funcionando. Então, é muito interessante ver a aplicabilidade desses conceitos, de tudo isso que você está falando, pro bem. É fantástico isso. Bom, o container ele está super em alta, né? Nós temos alguns estudos aqui do nosso escritório
de trabalhar com container. Tanto é que até aumentou bastante o preço do container. Dá para fazer casa, dá para fazer prédio, dá para fazer muita coisa bacana com container. Fica super high-tech, super contemporâneo. Lógico que você tem um espaço limitado, mas você pode encaixar um em cima do outro de diversas formas. Saem uns projetos muito bacanas com container. Precisa de algumas adaptações, né? Não, mas é uma coisa que está super em alta, o pessoal está fazendo muita coisa bacana com container. E é bom, né? Porque é rápido. Principalmente porque é rápido, né? É Se rápido e mostra é um aí preço bom como... também. Muito bom Tem um saber. preço Inclusive, mais acessível. muito bom saber. Inclusive, se você quiser voltar aqui daqui a um tempo para a gente falar só disso, já sinta-se convidado. Legal. A gente está aqui na nossa reta final. Eu queria saber um pouquinho do que vai ser tendência daqui para frente. Muitas pessoas falam que as cozinhas vão desaparecer porque o delivery está em alta. Outros tantos já falam que não, que a moda vai ser você ter espaços para hortas e para cultivo próprio dentro da sua casa, porque a tendência de você se alimentar em casa, fazer sua própria comida, é quase que certa. Afinal, o que vocês que estão aí no dia a dia estão vendo que amanhã, depois, 2021, vai ser a moda da vez? Se é que se pode se dizer assim, né? Então, existe moda, né? Tem coisa que pega, coisa que não pega, que dá certo, né? Eu acho que não existe uma verdade absoluta. Tem quem vai ter a horta dentro de casa e vai fazer e vai curtir, vai ser o máximo, porque tem gosta de cozinhar, é ótimo. Tem quem é adepto do delivery, vai continuar pedindo comida. Mas, assim, eu vi que as cozinhas, pelo menos da maior parte dos nossos clientes, as cozinhas voltaram a funcionar. Né? Muitas cozinhas voltaram a funcionar porque não tinha muita opção. E o delivery também acaba enjoando, né? É uma comida que chega uma hora que cansa, né? Você quer comer bem. Cansa. Eu adoro comer, eu adoro restaurante. Eu sempre vou para almoçar, jantar em restaurantes. Tô sentindo uma super falta, né? Agora que abriram alguns, nós fomos algumas vezes já. Mas a gente está... o mercado movimentou muito, né? Muitos supermercados venderam horrores, porque o pessoal voltou a fazer a própria comida, né? Então, eu acho que não tem uma verdade absoluta. Cada pessoa vai se adequar e vai fazer da maneira que acha mais interessante. Sim, sim. E você sabe que aqui, pelo menos, assim como os home centers que ficam na beira da rodovia Dutra, os grandes atacarejos também ficam. E, Ah, é? e era quase que comum ver filas e filas de gente para entrar, para fazer suas compras, e lá dentro filas enormes. Muita gente para fazer compra, então realmente a gente tem sentido isso. Vamos aproveitar para ver o que o pessoal está falando aqui na nossa caixinha. O Jean está falando que se tirar a cozinha da mãe dele, ela vai Ah, ter um surto. tá vendo? A Sônia já tá dizendo o seguinte, ó, para ela, as hortas estarão bombando e as cozinhas vão ser a sala de casa logo em breve. A Sônia, a outra Sônia, a Sônia Inaká, que está falando o seguinte, ó, as cozinhas para pôr os filhos para ajudar. Isso foi ótimo. Tá aí, então, Tá a certo. opinião da Sônia. Eu acho que E a os filhos precisam Silvia? participar mais das coisas. Sim, é uma oportunidade tanto, né? A Silvia Né? está falando o seguinte, na casa dela, ela fez horta, e porque eles querem sempre algo mais natural, e estando em casa, eles têm mais tempo para isso. Tá aí, então, ó, se é uma tendência, a nossa audiência tá dizendo que realmente é. Bom, maravilha. Muito bom. Você falou da Dutra de São José dos Campos, a nossa empresa fez o Shopping Taubaté. Fez, não todo, fez o drywall, a estrutura metálica do shopping. Fica aí O, pertinho. o Via Vale Shopping, Esse mesmo, na beira da Dutra. à beira da Dutra. Nós trabalhamos bastante aí. Que legal, poxa, bacana saber. Bom, Flávio,
Eu tinha separado aqui algumas coisinhas para o final, mas eu estou olhando aqui que a gente tem 4 minutos. Vamos arriscar? Manda, vamos. Vamos lá. Mitos e verdades a respeito do arquiteto. Você só fala se é mito ou se é verdade, para dar Tá? tempo. Primeiro lugar, arquiteto é item de luxo para uma construção? Mito. Não é, né? Veja bem, pode ser acessível, né? Pode ser acessível. Ele custa o preço da qualidade que você quer para sua casa. Matou a Ou pau. Não preciso de arquiteto se eu já tenho um construtor. eu acho que é mito. Pode Veja bem, arriscar. né? É. Aí vai ficar mais caro do que contratar um arquiteto, eu acho. A experiência que eu tenho. Já tenho o desenho da casa na minha cabeça. Eu não preciso de um arquiteto. Mito. Esse daí, sabe, vai sofrer, vai gastar para fazer. Até porque, para a gente entender o porquê dessas frases, né? A função do arquiteto ela é muito maior do que apenas propor ali uma planta ou um projeto, né? O projeto não é o layout, né? Muita gente acha que o projeto é o layout, a planta com os móveis e tal. O projeto é toda a infraestrutura que você precisa para atender aquele layout e aquela divisão. A divisão interna é super importante, né? O layout, o tamanho do mobiliário é super importante. Mas toda a infraestrutura que você precisa ter para tudo aquilo funcionar bem é bem mais importante, né? E assim, até falando do mito ou verdade, existem algumas pessoas que realmente têm uma visão tridimensional, proporcional, conhece que consegue resolver. A pessoa construir, demandar, assim, mas precisa ter vontade e tempo e ser organizado e estudioso para tentar fazer alguma coisa boa. Eu já tive alguns clientes, inclusive estou atendendo um agora, que tem uma visão excelente. A pessoa olha a planta e fala, olha, aqui a medida tal. Ela tem uma visão espacial muito bacana, né? Então, assim, a gente se surpreende porque a gente encontra pessoas que realmente têm condição de tocar até o negócio sozinho, né? Mas, assim, para a grande maioria, o pessoal contrata um arquiteto para fazer porque vale a pena. Eu acho que vale a pena. E é bem melhor do que ter uma dor de cabeça depois quando vê o negócio pronto, falar, ops, acho que algo está fora de esquadro. Não, o projeto é caro. O projeto não é um item barato. Mas se você fizer uma obra sem o projeto, a obra vai ficar muito mais cara do que se você tivesse investido num projeto. O projeto torna a sua obra muito mais barata. Maravilha. Essa é a verdade. Maravilha. Bom, Flávio, quero muito agradecer a sua presença, esse nosso bate-papo, todos os insights aí que você nos passou, as dicas, as tendências, tudo aquilo que você trouxe para a gente hoje. Só tenho a agradecer pela sua presença e sinta-se à vontade para quando quiser voltar, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Quero agradecer também a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Ó, público do Outros 500, siga o Flávio aqui nas redes. E público do Flávio, se quiser, siga os Outros 500 aqui na rede também, no nosso Instagram. Muito obrigado a vocês pela audiência. A gente termina por aqui a nossa semana de lives. Na próxima semana a gente tem mais. Bom, Flávio, um excelente final de semana para você. Um excelente final de semana para você também que nos acompanha. E até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.